Sua graça tirou meu medo. Bendito o dia que eu fui aos pés do meu rei, que a morte venceu. Sua vida em mim está. Correntes não me prendem mais. Meu Deus, meu Rei, me libertou. Em mim fluiu graça sem fim, imenso amor eu encontrei. Amém. Em Efésios, capítulo 4, verso 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Hoje, na nossa época, é uma época em que quase todas as verdades bíblicas não são pregadas. O que nós temos é um monte de rearranjos das ciências sociais, não é? Com roupagem cristã, e muitos cristãos nunca ouvem a verdade das grandes doutrinas do Evangelho. E o que acontece é que, quando vai se combater o erro, muitas das vezes se reproduz outro erro. E quando nós vamos combater o erro, nós temos que ter cuidado para não apenas mergulharmos em outro erro. É tão comum hoje a gente ver, quando a maioria das pessoas chamam a atenção para a santificação, o que é falado, o que é dito, não é sobre santificação nenhuma, não sobre o que a Bíblia diz a respeito. Às vezes você vê isso na internet, às vezes você vê as pessoas falando sobre sermões, mas quando você vai ouvir o sermão, ali você tem meramente moralismo. Há muita crítica a erros, mas aquilo é uma manifestação também de escuridão. E a tragédia é que a maioria dos cristãos, não ao olhar para aquilo, como vê combatendo erros, eles acham que aquilo é bom. Aquilo é bom, porque eles não sabem o que é a doutrina da santificação, da justificação. Então eles acabam abraçando a escuridão para combater a escuridão. Não importa se quem está falando às vezes e combatendo o erro é conservador, né? Uma mensagem mais grave, que parece, aos olhos de muitos, santificação, ou quando as pessoas estão combatendo o erro, mas tem um viés liberal, como hoje o evangelho social, não é? Que nada mais é do que olhar para qualquer lado da Bíblia e falar o que você quer falar, não é? Da mesma maneira que a teologia da prosperidade, para qualquer lado da Bíblia que olha, vê dinheiro, o evangelho social, para qualquer lado da Bíblia que ele olha, ele vê conflito social, econômico, melhora da sociedade. Deus é só marginal. E Paulo está falando sobre santificação. E se você não entende justificação, você nunca vai entender santificação. Sempre que você falar sobre isso, mesmo quando você quer combater o mal, você aumenta o mal, porque você não entende as bases da santificação. Então você tem um monte de sermões que são moralistas e parecem ser, algo para reformar, para combater o erro. Ou então você tem evangelho que é meramente uma cópia daquilo que o mundo está dizendo, daquilo que o mundo acha importante, com uma roupagem evangélica. Então, antes de olhar para o texto, eu quero lembrar algo que eu disse há pouco tempo. Nós precisamos sempre voltar ao evangelho para saber que nossas bases estão ali firmadas para edificarmos em cima. O apóstolo Paulo, que falou aqui em Efésios, ele, na maior carta da Bíblia, no maior livro do mundo, na maior carta dentro do maior livro, que é Romanos, ele faz um sumário da realidade humana. E se nós não temos essa base clara, nós não podemos falar sobre santificação, e sempre que falarmos estaremos jogando mais escuridão em meio às trevas. Então,
o apóstolo Paulo faz esse sumário e diz que todos os homens pecaram. Depois que ele, como um advogado, assim, faz a acusação, um advogado de acusação acusa todos os homens, e ele encerra dizendo: todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos ficaram longe da glória de Deus, todos difamaram a glória de Deus, todos roubaram a manifestação que devia haver na sua vida da glória de Deus. Então agora estão condenados à ira de Deus, à ira onipotente de Deus. Então, para a Bíblia há um pecado crucial. Há um pecado crucial, há um problema crucial na humanidade. O nome dele é pecado. É por isso que o nome de Jesus é aquele que tirará o pecado do seu povo. Esse é o cerne. E esse problema traz uma consequência, que é a ira de Deus. A ira de Deus está sobre o mundo por causa do pecado. Não é? Nada mais desperta a ira de Deus a não ser o pecado. Então, o que a Bíblia diz é que o pecado traz uma culpa real. Há uma consequência real, porque a culpa é real em todos os pecados. E Jesus e Deus é juiz, santo, criador, e ele, ao ver o mal está debaixo da sua ira, ele julga o mal. Então o apóstolo Paulo diz assim em Romanos 3, 22, 23, o que então diremos a respeito de nós? Somos melhores do que eles? Não, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, não há nenhum sequer. Ou seja, não há distinção, todo mundo pecou. Ele diz: todos estão destituídos da glória de Deus. E ele, quando fala em Romanos 2, 24, no clímax da acusação dele, que primeiro foi no mundo gentio e depois para o mundo judeu, ele diz: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Essa é a essência do pecado. O nome de Deus é blasfemado, a sua honra não é proclamada e exaltada na vida das pessoas. É isso que torna pecado pecado. Não tem nada a ver com o homem, não tem nada a ver com a criação, com a terra. O pecado é algo contra Deus. E todo o resto é apenas consequência. Então eu lembro que eu falei tempos atrás a respeito disso, e falei sobre todas as coisas que compõem o dia a dia do homem, mesmo aquelas coisas que nós não achamos grave, porque nós achamos grave crime, né? Ou qualquer coisa que machuque o homem, mas o pecado não está voltado para isso de maneira primária. É por isso que um evangelho que você olha para todo lugar da Bíblia e vê tão somente usa os textos, parábolas, todas as coisas para falar sobre o rearranjo social, é tão diabólico quanto o evangelho da prosperidade, porque ele tem o homem ali no centro e acha que realmente esse é o problema do mundo e esse é o grande problema para a humanidade. Então, Paulo diz: a glória de Deus não é honrada diariamente na vida das pessoas. A santidade de Deus não é reverenciada, não há aquela percepção da santidade de Deus que os serafins têm ao clamarem: santo, santo, santo é o Senhor. Então todo mundo fica admirado com tudo, fica admirado com o céu, fica admirado com a beleza, com o mar, com o ser humano, com o neném, com a vida, mas ninguém está admirado com a grandeza de Deus. E o poder de Deus então não é louvado quando é contemplado, desfrutado pela vida de todos os homens que vivem, respiram, existem, seus corações batem em Deus, mas o poder dele que faz todas essas coisas funcionarem não é louvado. Essa é a essência do pecado. Então a verdade de Deus não é buscada. Amanhã o mundo inteiro acorda e vai procurar tudo em jornais, sites, internet, meios de comunicação em geral, mídias, mas ninguém vai buscar a verdade de Deus, porque a verdade de Deus não é procurada. Essa é a essência do pecado, porque a verdade de Deus não é procurada se nós vamos procurar ler um monte de coisa amanhã, se nós vamos procurar resolver problemas buscando conhecimento, porque nós não estimamos a sabedoria de Deus. Nós, na verdade, o homem não acha que o que Deus expressa seja sábio, pelo contrário, nós achamos irrelevante. A igreja também acha irrelevante muitas das vezes, de tal maneira que nós achamos que ser relevante é reproduzir o que o mundo acha importante, interessante. Então a beleza de Deus revelada em todas essas coisas, na criação, na sua sabedoria, em tudo que Ele não é estimada, não é
tida no coração de ninguém como algo digno de adoração. Então nós não podemos ver Deus como algo que seja uma delícia para nós, a delícia dos nossos corações. Então nós começamos a nos relacionar com a criação de Deus como se isso fosse realmente importante. E nós temos que entender que a criação de Deus inclui nós. Nós somos criaturas. Então nós achamos que a sociedade é muito importante. Nós achamos que todas as coisas criadas são importantes, mas não o Criador. E nós passamos o dia saboreando a criação, e não Deus. E nós agimos como se tudo isso é razoável, porque a fidelidade de Deus não é algo que nós acreditamos. Nós desconfiamos, as promessas de Deus não são confiáveis para nós, e os mandamentos de Deus então não são obedecidos, porque nós achamos que os mandamentos de Deus são realmente algo que não é o bem supremo da nossa alma. E nós vamos juntando todas essas coisas, e então nós não apreciamos a justiça de Deus. Então a igreja tem muita dificuldade de louvar a Deus pela sua justiça, não é? Porque junto com o mundo, ela faz um coro assim. No final, os remidos vão cantar, ó Rei das Nações, quem não te temerá, quem não glorificará, porque tu julgastes o mal, porque tu derramaste a sua ira. Os cânticos que o Apocalipse mostra, é sempre os remidos adorando a Deus pela sua justiça, cantando até quando? Não é? Porque é a vindicação do nome de Deus. Então, a graça de Deus não pode ser valorizada entre nós. Nem a igreja que fala muito sobre graça da nossa geração, porque a ira de Deus não é temida. E se a ira de Deus não é temida, a salvação é muito menos do que a salvação é. Então, Deus não é amado. Então, pense, santificação é glorificar a Deus, é todas essas coisas invertidas. Todas essas coisas feitas de maneira oposta da forma que a Bíblia diz. Então, o infinito Deus todo-poderoso, a quem todas as pessoas devem todas as coisas, a cada dia as pessoas vivem como se ele não existisse. Ou se ele existisse para a criação, para a sociedade, para o homem. E as pessoas respiram, existem, vivem nele, e ele é desconsiderado, descrido, desobedecido, desonrado. Todos nós, a igreja e todo mundo devia estar chocado com o que o pecado é. Mas nós não estamos. Nós sequer achamos todo esse papo relevante. Porque nós achamos que relevante é aquilo que o mundo pode aplaudir. E o mundo ama o pecado. Portanto, isso é o pecado, o mundo ama o pecado. Isso mostra o quão o pecado, que é tão natural ao coração humano, mostra quão longe é a depravação final do coração do homem. Então, o fato de nós podermos nos tornar emocionalmente tocados, porque o ser humano sofre, porque o ser humano tem necessidades, porque os cemitérios estão cheios e logo vão estar cheios de todos nós que estamos aqui nesta noite, isso não é expressão de nada a não ser do pecado, porque o pecado, ele valoriza a criação no lugar do Criador. Quando você se sente tocado com o sofrimento humano, mas esse toque não é por causa, como um reflexo secundário daquilo que o pecado é em direção a Deus, esse sentimento que parece bonito é pecado. É porque a essência do pecado e da idolatria é que, não adorando Deus como Deus, nós fazemos da criação Deus. Então nós ficamos chocados com o sofrimento da criação, mas nós desvalorizamos o Criador. E tudo isso que foi falado não toca o coração. A Bíblia diz, é isso que é o pecado. Ou seja, mesmo quando você pensa que a humanidade está no seu melhor, ela está manifestando a essência do pecado, que é substituir Deus pela criação. E isso é por causa do pecado, e isso é pecado. E é por causa disso que a ira de Deus é manifestada. O pecado, então, é estimar, valorizar e honrar e apreciar o homem e a criação acima de Deus. E achar que toda tragédia tem a ver com o homem, tem a ver com a criação. E nossa raiva, então, é centrada na ferida humana, na morte, na miséria, na doença, em todas as coisas que frustram o homem. Deus é marginal em nossas vidas. Deus é acessório.
A Bíblia diz, olha, por causa disso, a ira de Deus se manifesta, né, Romanos 1,18, do céu contra toda impiedade e injustiça. Isso é o pecado. A incapacidade de fazer da bondade de Deus, da glória de Deus, do caráter de Deus, o centro das nossas vidas, é o que faz Deus derramar a ira sobre os homens. É por isso que não faz nenhuma diferença, como estávamos dizendo no momento que estávamos louvando juntos, não há nenhuma diferença, não está em nenhuma situação melhor de forma nenhuma, não há menos escuridão no país mais rico do mundo e no mais miserável. A ideia de que de alguma forma está vivendo melhor é totalmente porque o homem é conduzido por algo oposto a isso. Então, a ira de Deus é a coisa mais negativa para o ser humano, já que ela não é algo negativo, mas para o ser humano ela se manifesta assim, mas poderosa que existe. Você não pode pensar em nada na natureza que se compare à ira de Deus. E sem essa visão, o amor de Deus é reduzido a algo emocional. Meramente Deus existe para nos ajudar com os nossos problemas, e Ele existe para trazer para nós um plano de melhoria e recuperação e autoajuda das nossas vidas despedaçadas. Então o que Paulo diz é que o ponto de mudança é que a lei de Deus não pode justificar, a lei vem para mostrar essa realidade. A primeira coisa que o homem precisa é ser tirado debaixo da ira de Deus, e é isso que nós sabemos, Ele faz na justificação. É o que Ele faz uma vez por todas. Não há nenhum processo de santificação no homem até que a ira seja tirada do ser humano. Até que o homem esteja justificado, nada que ele faz o coloca fora da ira de Deus. E nada que ele faz merece nada a não ser a ira de Deus. Então, a solução de Deus para a nossa condenação é a justificação. É algo definitivo, sólido, e antes que qualquer transformação interior possa acontecer, crescente, que vai nos moldando dia a dia a Cristo, a imagem de Cristo. Primeiro tem que haver essa realidade, nós sermos tirados de debaixo da ira de Deus através da justificação. Essa é a única base para a santificação. Ninguém que está debaixo da ira de Deus está no processo de santificação. E ninguém que não entende isso, quando as pessoas confundem santificação com justificação, o que elas pregam sempre é moralismo. E mesmo na condenação dos grandes erros dos nossos dias, mesmo nas pregações que a gente vê condenando tudo de ruim, é mero moralismo, porque há uma confusão final entre justificação e santificação, e a escuridão é a mesma. Então a santificação é um remédio de Deus para a nossa contaminação, enquanto a justificação é o remédio de Deus para a nossa condenação, para a ira de Deus que está sobre nós. Só quando isso é resolvido, começa esse processo. E a Bíblia diz que a chave para as duas coisas é Cristo e não a lei. A lei não justifica, a lei condena, e a lei também não santifica, porque a lei é algo externo que declara, que mostra a nossa depravação, mas ela não é um poder interno. Então a lei não pode fazer a gente amar todas aquelas coisas que nós descrevemos a respeito de Deus. Ela não pode colocar dentro de nós todos aqueles desejos voltados para todas aquelas perfeições de Deus. Ela só pode mostrar quão longe nós estamos daquela realidade, mas ela nunca é um poder em nós. Então ela nem é a chave para a nossa justificação, ela nos condena, ela é fundamental, e nem é a chave para a nossa santificação. Cristo é a chave. Nós morremos para a lei e casamos com o outro. É isso que a Bíblia diz. Em Romanos 6,19 diz: pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, como pecadores justificados, nós agora nos tornamos frutíferos para Deus em Cristo. Não é a lei que opera isso. O apóstolo diz assim em Romanos 7,14: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que vocês deem frutos para Deus. Dar frutos para Deus
é santificação. Você vê, não tem nenhuma relação com a lei mais. Não é mais os trovões da lei. Quem confunde essas coisas pode falar sobre denunciar todos os erros, mas o que ele está fazendo é jogar mais escuridão na escuridão. Nós somos justificados, e agora o poder de Deus que habita em nós, cada união com Cristo, gera frutos para Deus. Que frutos? Gálatas 5, 22, 23 diz: amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Enfim, a lista que nós conhecemos. Isso acontece mudando interiormente toda a direção da nossa vida. Todas aquelas coisas que a gente disse que naturalmente nós não valorizávamos. A glória de Deus não é honrada, agora é o que nós honramos. A santidade de Deus não é reverenciada. Não há nada que nós reverenciamos mais do que essa santidade, mas não por causa da ira de Deus, não por causa dos trovões da lei. Isso, a justificação é algo feito de uma vez para sempre. A grandeza de Deus que não era admirada em nós, agora é o que nós admiramos. Ou seja, aquilo que era a essência do pecado se torna o oposto na mudança que Deus faz em nós, na regeneração e na semente incorruptível que Ele colocou em nós. Então o poder de Deus que não era louvado, agora é louvado por nós. Da mesma maneira que o centro daquilo que é pecado é Deus e não os homens e a criação e nada disso, da mesma forma, aquilo que é a novidade de vida para darmos frutos para Deus tem essa mesma base. A grandeza de Deus agora é admirada, o poder de Deus é louvado por nós, a verdade de Deus é buscada a cada dia, a sabedoria de Deus é estimada por nós como a coisa mais preciosa. Nós compramos e não vendemos por nada. A beleza de Deus é o que nós valorizamos, é o oposto do que é o pecado. A bondade de Deus agora é saboreada por nós em todas as situações da vida. A beleza de Deus valorizada, a bondade saboreada, a fidelidade de Deus é confiável para nós. É por isso que nós a Bíblia chama a todos nós, não andeis ansiosos, porque isso é duvidar dessa fidelidade. As promessas de Deus são confiáveis, nós cremos e descansamos. Os mandamentos de Deus, agora para nós, são expressões do caráter de Deus, e nós não temos nenhuma relação legal com a lei. Essa relação é totalmente diferente. A justiça de Deus, agora que nós somos justificados, ela é cantada por nós como é cantada no céu. Nós vemos a ira de Deus como uma expressão linda do seu caráter santo sobre todo o mal. A graça de Deus então é valorizada como a única coisa que nos resgatou da escuridão. E a pessoa de Deus então é valorizada sobre tudo, não o homem, não a sociedade, não nós, não nossas vidas, não nossas dificuldades. E a pessoa de Deus então é amada. Nada disso é feito com o intuito de achar que nós somos melhores diante de Deus e mais aceitos diante de Deus do que éramos por causa de alguma coisa que a gente faça. Nada disso é experimentado e vivido na ideia de que Deus ficará mais satisfeito conosco do que Ele já está em Cristo. Nada disso é feito ou vivido com a ideia de que se nós fizermos isso, Deus não estará irado conosco, porque nós sabemos que Ele não está irado conosco para sempre. Nada disso é feito para ganhar o favor de Deus, porque nós sabemos que Deus não está irado conosco, que o favor de Deus para conosco é por causa de Cristo e não por causa de nós. São coisas resolvidas na justificação. Então o apóstolo Paulo diz em Efésios 4:30, como a gente disse: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O apóstolo Paulo vinha falando coisas antes, ele vai falar coisas depois, e isso está no meio como o cerne, como o centro do que ele vinha falando antes e depois. Se você não entender o que ele está falando antes e depois, baseado nesse versículo, você vai, em vez de experimentar aquilo que a Bíblia está chamando, e diz que todos os filhos de Deus vão viver, que é a santificação, você vai estar experimentando mero moralismo. Antes o apóstolo Paulo vem dizendo: e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira. Ele fala primeiro sobre o que Deus fez em nós,
ao nos justificar e regenerar. Então ele diz: por isso deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o suficiente para ajudar os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Isso é o que Paulo vem falando a respeito de como a vida de Deus em nós deve expressar, como ele tinha dito lá em Romanos, a fim de que nós venhamos dar frutos para Deus. Então, isso é o que ele vinha dizendo antes. E depois ele vai continuar falando a respeito disso. E esse versículo que a gente leu é o centro, porque depois ele diz: não mintamos. Ele veio dizendo antes: não nos iremos, enfim. Depois ele continua dizendo assim, depois do verso que nós lemos: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, aquela declaração está no meio, para que você entenda como todas essas coisas possam ser, na verdade, frutos para Deus, possam ser santificação e não moralismo, porque todas essas coisas, sem conhecer a verdade de Deus, sem o poder da operação dele em nós, não passa disso. Essa é aquilo que nós podemos dizer a diferença, não é? Em latim, a diferença, a grande diferença entre o que o mundo, mesmo aquelas coisas que o mundo diz serem boas, que expressam um convívio entre humanos melhor, que difere totalmente daquilo que nós podemos chamar da ética cristã. Muitos homens em todos os lugares vão dizer: olha, não mintam, mentir é ruim, mentir prejudica, mentir causa problemas, falem a verdade, não percam o seu equilíbrio emocional. Você precisa ter um equilíbrio emocional, porque você vai trazer problemas à sua vida, para a sua família, para as pessoas. Se dominem seus apetites, sejam disciplinados. É óbvio que eles vão dizer: não roubem, seja honesto, tenha cuidado com o seu linguajar, seja filantrópico, enfim, essas coisas. Porém, você nunca vai ver a base disso, o que Paulo está dizendo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Nunca. Essa é aquilo que é peculiar. A razão para isso não tem nada a ver com nada daquilo que o mundo levantaria como razão. A razão é essa: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Isso que define, nunca vai estar lá. E quando às vezes está no discurso de alguém que se diz cristão, e está todas aquelas coisas baseadas de que de alguma maneira eu vou me tornar mais agradável ou menos agradável a Deus, ou estar debaixo da ira de Deus ou não da ira de Deus, o que faz clara confusão e mostra a escuridão de você não saber a diferença entre justificação, santificação e as doutrinas essenciais. Então, se a nossa concepção de vida cristã, do viver cristão, da conduta, do comportamento, não incluir isso como central, essa não for a base, toda a ideia de que você tem daquilo que deve ser vivido, que não tem isso como base, que não estiver levando a gente para essa direção, para este lugar, que não estiver nos direcionando assim, não é cristão, não importa. Não importa se está condenando o erro que está acontecendo na igreja visível, não importa se está trovejando, se essa não é a base, não é cristã. Uma boa conduta não é necessariamente cristã. Muitas das vezes ela é fruto exatamente do oposto, do pecado, ou ela é fruto de ter um monte de coisas no centro que não Deus. Então é um fato trágico na vida e na história da igreja, que com muita frequência, uma frequência enorme, o moralismo
com terminologia cristã é confundida com cristianismo, e pior, é confundido com santificação, e pior, é falado na internet, e pior, um monte de pessoas que dizem conhecer Deus replicam aquilo, ou seja, são replicadores da escuridão, porque quando nós replicamos o erro, mesmo quando ele tem uma cara bonita, nós não importa. A escuridão sempre gera mais escuridão, sempre coloca o homem longe de Deus. E esse é o teste, não é? A totalidade da nossa vida está centralizada numa verdade como essa. Essa é a razão, depois que eu tenho entendido tudo sobre o que me tira debaixo da ira de Deus, de como a lei não pode operar nem a justificação, nem a santificação em mim. Isso está no coração de toda a nossa perspectiva, conduta, comportamento. É o cerne da nossa prática, é o cerne do que nós estamos falando quando nós falamos sobre santificação. Então, esse verso, essa declaração de Paulo, ela bem pode descrever como o coração, o cerne, o centro de toda a santificação na Bíblia, de toda a doutrina bíblica da santificação. Sem isso, todo o resto, por mais que fale sobre coisas incríveis e use a mesma lista, não passa de moralismo. Toda a denúncia do erro não passa de moralismo. E isso é que é comum, isso é um chamado. E nós temos que pensar na espécie de chamado que isso é para nós. A natureza do chamado de Paulo aqui para a igreja. Ele não está apelando que nós nos amoldemos à lei. Ele não está apelando que nós nos amoldemos a um código moral, um código de ética. Ele sequer menciona isso em seu chamado, em sua convocação para nós. Não é um chamado no nível legal. A Bíblia o apóstolo Paulo e toda a Bíblia já disse: porque está debaixo da graça, o pecado não terá nada, mas vocês morreram para a lei. Nunca é um chamado de volta para a lei, nunca é os trovões da lei, da ira de Deus. Os padrões têm algum sentido e algum valor, e cabe na vida humana, porém isso não é peculiarmente cristão. Mais importante ainda é observar o apelo de Paulo, não é para que os crentes se refreiem de algumas coisas e lutem contra algumas coisas para o seu próprio benefício. Não é para o benefício da sociedade, não é para o benefício da família, isso é totalmente periférico. Quando você chama qualquer uma dessas coisas pensando nisso, é moralismo, não é santificação. Você perdeu a verdade. Nisso o ensino é completamente oposto do que é proclamado. Sabe, você está com um problema na sua vida por causa do pecado. O pecado está gerando esse problema aí, está fazendo seu casamento ruim, a relação com as pessoas está ruim, sua vida está ruim, a sociedade está ruim, tudo está ruim por causa disso. Esse pecado particular, você tem que lidar com esse pecado particular. Você está preso em algum pecado específico? É a pornografia, é o seu gênio. Isso está causando males na sua vida, está causando males na sua família, está causando males nos seus filhos, está causando males na sociedade. Você é derrotado constantemente por um pecado específico. Isso não é santificação. Não há uma só palavra disso aqui. Esse não é um modelo bíblico de santificação. Isso sempre parte desde o princípio de não ter Deus no centro das coisas. E pior, não ter entendido que o homem não está debaixo da ira de Deus por causa da justificação. E que o homem precisou ser tirado debaixo da ira da justificação não por problemas pessoais, ou seja, pelos efeitos do pecado, mas por causa do pecado, como ele é contra Deus. Então Paulo não começa conosco, não é em termos de nós mesmos, não é que algumas coisas na sua vida estão causando problemas para você, problemas para a sociedade, problemas para a igreja, problemas internos, problemas psicológicos.
E aí, se você quiser uma vida vitoriosa, se você quiser uma família maravilhosa, se você quiser uma vida harmoniosa no trabalho, se você quiser ser realmente feliz, ter grande gozo, se você quiser ter uma experiência maravilhosa, sentir coisas maravilhosas, se você quiser força e capacidade para fazer isso ou aquilo, absolutamente não. Isso não é santificação. Não é. O que a Bíblia diz a respeito disso é o oposto. Naturalmente, as coisas malignas são mais. Tudo aquilo que flui do coração do homem, que não está sujeito a Deus e não é produzido pelo seu poder, causa males à nossa volta, dentro de nós, afetam minha experiência. Todavia, não é essa coisa central pelo qual nós podemos falar, entender e experimentar, como todo filho de Deus vai experimentar, se ele foi regenerado e justificado, a santificação. Então, se nos falta entendimento de da doutrina bíblica, queridos, nós revelaremos o fato por aquilo que nós colocamos em primeiro lugar. Olhe pelo que as pessoas colocam em primeiro lugar. Sempre isso é o abandono da verdade bíblica. Pode ser o evangelho social, pode ser o evangelho conservador que está lá condenando os pecados, ou pode ser aquelas pessoas que estão condenando a teologia da prosperidade, não importa. Se nos falta entendimento da doutrina bíblica, nós vamos revelar isso por aquilo que nós colocamos em primeiro lugar. E todas essas coisas estão relacionadas com o homem. Primeiro, com a ideia daquilo que o homem pode fazer, sempre indo contra aquilo que a Bíblia diz que Deus faz, que é a justificação, sempre tentando encontrar algum mérito, sempre achando que aquela obra não é final, não é definitiva, não é perfeita. Então o que nós colocamos em primeiro lugar é a coisa que o homem põe em primeiro lugar. E qual é o fundamento para tudo aquilo que ele fala e diz? É isso. Nenhuma doutrina pode ser entendida se ela não tem a base certa. E aqui é o que o apóstolo Paulo está nos mostrando. Deve ser a glória, não é, do nosso chamado, do que nós pregamos. Por que nós temos que viver uma vida em que todas aquelas coisas que ele está dizendo não devem fazer parte da nossa vida? Não tem nada a ver em começar a pensar em pecados particulares, em problemas particulares. É isso que faz as pessoas acharem que elas podem escolher o que elas vão viver ou não, ou fazer elas se sentirem dignas, não pelo que Cristo fez, mas pelo que elas estão fazendo. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Esse é o modo cristão, esse é o único modo. Isso é a única coisa que é santificação. Não é por nós mesmos, não é por causa dos problemas que pecados específicos causam em nossa vida, na vida da nossa família, na vida das outras pessoas, os problemas da sociedade, sociais. É por causa de Cristo, é por causa de Deus, é por causa dessa centralidade que a lei não pode produzir em nós. A lei não pode produzir justificação, ela nos condena. Ela também não pode produzir santificação, porque a santificação flui de desejos internos centrados em Deus. Então o Espírito pode nos fazer amar e leva cada um de nós, regenerados, a amar a lei de Deus, mas não numa relação legal com a lei, mas porque ela é a expressão do caráter santo de Deus. A nossa santificação, a nossa vida, a nossa conduta sempre deve ser a percepção e o resultado e o desenvolvimento daquilo que Deus fez em nós, daquilo que Deus fez em nós perfeitamente em Cristo, de como nós fomos regenerados, de como nós fomos justificados. Por isso, querer mudar as coisas quando nós estamos infelizes sempre flui do moralismo e de uma maneira que nós achamos que podemos negociar com Deus, porque nós achamos que Deus está infeliz conosco, e nós queremos, nós achamos, por exemplo, quando na minha vida está com um problema enorme, eu começo a querer tratar de pecados específicos, eu começo a querer orar mais, começo a ler a Bíblia mais. É óbvio que isso não tem nada a ver com santificação,
É óbvio que eu estou com um problema. É óbvio que eu quero ver o problema resolvido. É óbvio que eu confundo legalismo e moralismo com santificação. É óbvio que eu acho que se eu ler um pouco mais a Bíblia, orar um pouco mais, fizer algumas coisas, abandonar alguns pecados específicos que antes eu não estava olhando para eles, eu vou conseguir de alguma maneira um favor de Deus. Porque eu acredito que o favor de Deus é conseguido dessa maneira. E não em Cristo. É porque meu coração não está inclinado para Ele. Aquilo é só um jogo. Ou então porque eu acho que aquilo está causando muita dor na minha vida. Então, não flui da glória de Deus, do nosso desejo de viver para a glória de Deus. Você vê, naturalmente antes nós estávamos destituídos da glória de Deus. Essa é a relação normal com a glória de Deus. Agora, quando o homem é trazido para o reino de Deus soberanamente, pelo chamado eficaz, regenerado, justificado, a glória de Deus ocupou o centro, porque essa era a essência do que era o pecado. Então a doutrina ensinada pelo apóstolo é que o mal viver em qualquer sentido, ou de qualquer outra forma, entristece o Espírito Santo de Deus. É por isso que eu quero lidar com essas coisas. Não é porque aquilo é um problema, não é porque a minha vida, se o meu casamento vai sofrer se eu não lidar com aquilo, ou então eu posso lidar com algumas coisas em relação ao casamento, eu posso lidar com algumas coisas em relação a isso. A minha base é moralista. Eu ainda estou no jogo. Mas se ele diz, é porque não entristeçais o Espírito no qual vocês foram selados para o dia da redenção. A ordem das palavras no original grego dá muito mais ênfase do que as nossas traduções. Diz assim: não entristeçais o Espírito, o Santo Espírito de Deus. Essa é a razão. Essa é a razão que impulsiona os corações regenerados, os homens justificados, os homens que não estão mais debaixo da ira de Deus, os homens que nunca mais vão estar debaixo da ira de Deus. Não entristeçais o Espírito, o Santo Espírito de Deus. O versículo todo, lá no original, o Espírito, sim, o Santo Espírito de Deus, em quem vós sois selados para o dia da redenção. Obviamente essa é a primeira coisa que está na passagem. Refere-se ao Espírito Santo na vida do cristão, na vida do homem que foi regenerado. Ele usa essa expressão porque ele já usou ela lá no início do livro. Por isso que ele diz, o Espírito Santo no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo já tinha falado a respeito disso, de maneira extraordinária, sobre como os cristãos têm o selo do Espírito. Então no capítulo 4, como ele já falou a respeito daquilo, ele só traz de novo o que ele já tinha falado para ser uma base dessa declaração concernente ao que é a santificação em nossas vidas por causa disso. Não é? O Espírito Santo não faz isso em nós. O Espírito no qual foste selado, vocês foram selados, o Pai nos sela, e o selo é o Espírito Santo. A marca, o selo de Deus no homem é o Espírito Santo, no homem regenerado. Todos os homens regenerados foram selados com o Espírito Santo de Deus. É isso. No capítulo 1, 13 e 14, ele diz: e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor. O fato de nós termos este selo é a certeza da nossa herança. E tendo nele sido também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da glória da sua graça. Então Paulo explica isso de maneira maravilhosa, extraordinária, no capítulo 1. Ele sabe que os efésios já têm isso em sua mente, então ele faz essa aplicação, não é? E ele faz uma série de injunções particulares relacionadas ao fato de que todo cristão foi selado com o Espírito Santo e que ele habita em nós, e que ele não nos sela, ele é o selo. O Pai nos sela com o Espírito Santo, o selo é o Espírito Santo em nós. Nenhum cristão é cristão de fato, a menos que o Espírito Santo
a menos que tenha sido selado com o Espírito Santo. É isso, a Bíblia diz assim em Romanos 8, 9: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A marca de que alguém está em Cristo é que ele foi selado com o Espírito Santo. Essa é a doutrina que percorre todo o Novo Testamento. Não é? No capítulo 3 de 1 Corinto, o apóstolo lembra que o Espírito Santo habita na igreja, em toda a igreja. Mas no fim do capítulo 6, ele fala sobre a habitação do Espírito particular em cada um de nós. Ele diz assim no versículo 19 e 20: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você vê que sempre a base do chamado de Paulo para a santificação nunca tem nada a ver com simplesmente pecados particulares que te causam problema, ou causam problema para mim, ou para a sociedade, ou para a sua família. Isso sempre flui de usar aquilo que a Bíblia diz sobre santificação como mero moralismo. Então, o que certamente o apóstolo tem em sua mente nesse verso, que nós temos por base, é que o Espírito Santo habita em nós. E que todos aqueles que foram regenerados e justificados, ou seja, para sempre estão fora, não estão mais debaixo da ira de Deus, e nunca mais estão numa relação legal com Deus, que os nossos corpos são um templo em qual o Espírito Santo habita, que o Espírito Santo é o selo, que ele não sela, que o Pai sela, e o selo é o Espírito Santo. Agora, como esse argumento se desenvolve? Essa é uma afirmação de Paulo, é uma das coisas mais espantosas e magníficas de toda a Bíblia. Se nós conhecemos a verdade sobre Deus, essa declaração é totalmente espantosa. Ela derrama abundante luz sobre a doutrina da redenção de cada um de nós que faz parte da igreja. Os cristãos devem lembrar que Deus é eterno, que Deus existe eternamente antes de qualquer coisa ser criada, que Deus não tem nenhuma dependência em relação à sua criação. Ele não criou nada porque ele precisava de nada. Deus é perfeito e autossuficiente por toda a eternidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus, na Trindade, ele independe de tudo, é por isso que ele existiu eternamente sem haver criação. Na sua plenitude, tão pleno quanto ele é agora que a criação existe. A criação não dá nada para Deus, não supre nada, porque Deus é perfeito em si mesmo e autossuficiente. Deus existe em si mesmo. Ele existia antes do tempo, e o tempo não acrescentou nada a ele, não pode dar nada a ele. E antes de existir o mundo, ele existia eternamente. Deus não tem necessidade, não criou por necessidade alguma, e por ele não haver necessidade alguma, ao haver criado, não há nada que a criação possa dar a ele. Então, há um termo teológico para mostrar isso, que é dito que Deus é impassível, é um dos atributos de Deus. O que isso é? Quer dizer que Deus não somente não depende de nós, não depende da criação, a sua alegria infinita, seu gozo infinito, sua existência perfeita, infinita, não só não depende de nós, do mundo e de todas as coisas que acontecem no mundo, mas que no sentido final, nada que acontece no mundo afeta Deus. Entende? Nada que a criação, nada que aconteça na criação afeta a Deus. A glória de Deus é infinita. A santidade de Deus é infinita. Nada pode tirar nada de Deus, nem dar nada a Deus. Então nada pode afetar Deus. Eu e você somos criaturas, e nós somos constantemente afetados por tudo. As pessoas nos afetam, o que elas fazem nos afetam, os acontecimentos nos afetam, tudo que acontece na criação nos afeta. E por isso a gente dá lugar à raiva, a gente reage,
a gente tem mil problemas por causa da maneira como nós somos afetados pela criação da qual nós fazemos parte. Contudo, Deus em si e de si está fora disso tudo. Não há nada que possa afetar Deus. Todavia, o apóstolo Paulo faz uma declaração incrível aqui. Ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus está irado contra o pecado, isso é óbvio que nós temos que usar uma linguagem humana, e às vezes as pessoas têm uma ideia, porque nós olhamos para a nossa própria ira. Algumas coisas provocam a nossa ira, mas logo depois a gente não está irado. A ira de Deus é um estado permanente contra o mal, não é uma coisa que de repente Deus fica irado, de repente Deus não está irado. Não, Deus é tão constante quanto é o amor de Deus, é a sua ira contra o mal. Não é uma coisa que acontece, aí, sabe, você tem uma explosão de ira, agora eu estou mais calmo. Não é? Isso, nós usamos uma linguagem humana para nós entendermos, mas a ira de Deus é a sua oposição perene, constante ao mal. Não é uma reação que tem aquela erupção e depois acalma e depois... Não. Quando a Bíblia está escrito que a ira de Deus se manifesta, ela é algo tão constante quanto todas as perfeições de Deus são. Então, todavia o apóstolo Paulo faz essa declaração incrível. Pois bem, como conciliar essas duas coisas? Como conciliar o fato de Deus ser assim? Não é? Ele tem existência em si mesmo. Ele não recebe, nem nada da criação pode tirar nada de Deus. Quando a gente fala sobre a glória de Deus, que o pecado rouba, é a glória declarativa, ou seja, aquilo não está declarando a glória de Deus, mas não está aumentando ou diminuindo a glória de Deus, nem quando o mundo não vive uma vida que glorifica a Deus, nem quando você vive uma vida que mostra a glória dele. Essa é uma questão de mostrar e não mostrar, não é dar glória a Deus. A glória de Deus não pode ser aumentada nem tirada dele. Então, como conciliar isso? No sentido conclusivo e final, isso faz parte de todas essas coisas maravilhosas no plano de redenção. Então, por causa do meio de salvação e redenção, algumas coisas incríveis são colocadas para nós, por assim dizer, temporariamente. Deus desce ao nível humano, não é? Ao nosso nível, e então ele é afetado. Por exemplo, Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é assim, ele não podia ser, ele está além da criação, mas ele se colocou de tal maneira que ele pôde ser afetado pelo nosso mundo temporariamente, por causa do plano de salvação. Então ele andou aqui no mundo 33 anos, não é? E ele foi então afetado por coisas, mas você vê, por causa do plano de redenção, ele assumiu a natureza humana, portanto ele conhece um pouco da ignorância, da fraqueza, da nossa fragilidade, o que é ter fome, o que é ter sede, o que é estar cansado. Ele sabe isso por experimentar. Ele mesmo se conduziu a essa possibilidade por um período pequeno. Então ele se colocou podendo ser atingido por algo da criação. Como foi? Pelo mundo, sendo morto, enfim. E essa presente passagem diz algo maravilhoso acerca do Espírito Santo. Tendo em vista os propósitos redentivos para a igreja, a redenção e a salvação, ele veio residir e permanecer em nós para nos santificar, nos aplicando tudo aquilo que Cristo comprou na cruz, todas as coisas que foram compradas na cruz. E durante esse tempo, nos redimidos na igreja, é possível você entristecê-lo. Isso é temporário, é durante o tempo em que a redenção é aplicada a nós. Como foi temporário aquilo que Cristo fez, se deixando afetar pelo mundo, não é? O Espírito Santo agora se deixa afetar pela igreja, pelos verdadeiros redimidos. Agora essa é uma espécie de condição temporária, não obstante é real. Como Jesus foi temporário, mas foi real. O mundo realmente
teve acesso por causa da redenção, ele se colocou nessa posição. Jesus se expôs ao mundo por causa de nós. O Espírito Santo se expõe não ao mundo, mas a nós, por habitar em nós, para aplicar a redenção que Jesus comprou. Então, na salvação, ele se pôs numa relação conosco que possibilita de você entristecê-lo. Apesar daquela realidade, como temporariamente Jesus podia ser atingido pelo mundo. Agora, de uma maneira incrível, você pode atingir o Espírito Santo no sentido de entristecê-lo. Isso é maravilhoso. A analogia que nós devemos fazer em nossas mentes é essa, que nossa relação, a habitação do Espírito Santo em nós ainda que estamos sendo santificados, ainda não fomos glorificados, é uma relação de amor. A culpa foi tirada de nós, mas há muitas coisas em nós que não refletem tudo aquilo que Deus é. Isso está sendo feito. E essa relação é uma relação de amor, e essa é a essência da doutrina cristã da salvação. Nós demos um fim na nossa relação com a lei, nós nunca mais estamos debaixo da lei, nós temos uma relação pessoal com Deus. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. E jamais nós devemos pensar sobre nós, se fomos regenerados, naqueles velhos termos legais. Sempre que alguém pensa em santificação em termos legais, estar ou não debaixo da ira de Deus, estar ou não debaixo da justificação, essa pessoa não está falando sobre santificação. Essa pessoa não conhece a palavra de Deus. Ela pode estar trovejando no púlpito, trovejando na internet contra os pecados, contra o pecado da igreja, contra o pecado do mundo, mas aquilo ali é moralismo. Jamais devemos pensar em nós mesmos naqueles velhos termos legais. Nós morremos para a lei, nós não podemos de novo entrar, nós morremos e casamos com outro, a Bíblia diz, com Cristo. Nós temos outro marido. Então, quando o cristão peca, o cerne do qual nós devemos tomar consciência não é que nós estamos indo de contra a lei, mas é que nós estamos fazendo uma ofensa ao amor, que é a relação, ao amor infinito e eletivo de Deus que nos alcançou, nos justificou e nos tirou debaixo da lei, debaixo da maldição da lei, debaixo da ira de Deus. Então, o próprio termo entristecer é para deixar isso, inserir isso em nossos corações. A nossa relação agora não é legal. Você tem uma relação legal com o Brasil. Se você transgredir a lei, o Brasil te pune. Não é uma relação de amor. É uma relação legal, é da lei, é o tribunal, mas não é essa a relação mais. É uma relação familiar, é uma relação de amor. E é porque nós esquecemos dessa relação pessoal que temos a maioria dos nossos problemas e dificuldades em nossas vidas e experiências cristãs. E quase tudo que é ensinado sobre santificação não passa de moralismo. Nós persistimos em considerar o Espírito Santo como uma influência em nossas vidas, que vai nos ajudar a nós fazermos coisas para que Deus nos aceite. Uma espécie de poder. Nós não compreendemos que Ele é uma pessoa, que é o selo de todos aqueles que foram justificados. Não se pode entristecer uma influência. Não se pode entristecer você só pode entristecer uma pessoa. Não se pode ferir com tristeza, entre aspas, um poder. Um poder não pode ficar entristecido contigo, não pode. Um princípio não pode ficar decepcionado, uma pessoa pode. Na regeneração, fez com que Deus seja de novo aquilo que Ele devia ser, o centro, como aquilo que a gente viu que é o pecado. A glória de Deus não era honrada, a santidade de Deus não era reverenciada, a grandeza de Deus não era admirada. Isso é o oposto do que é a santificação. O poder de Deus não era louvado, a verdade de Deus não era procurada, a sabedoria de Deus não era estimada, a beleza de Deus não era valorizada, a bondade de Deus não era saboreada por nós, a fidelidade de Deus não era confiável. A santificação é exatamente o oposto disso. A promessa de Deus não era confiável, os mandamentos de Deus não eram deliciosos.
Era meramente a relação legal, a justiça de Deus não era respeitada. A ira de Deus, por não ser vista como aquele estado constante contra o mal, não era temida nem vista por nós como uma perfeição de Deus. A graça de Deus não era valorizada, a presença de Deus não era valorizada, a pessoa de Deus não era amada. Tudo isso é mudado. E aqui está uma das coisas mais vitais e importantes para nós captarmos nossa relação com o Espírito Santo. Se nós estamos em Cristo, Ele está em nós. Se o homem não está em Cristo, ele não está. O que faz, Ele é o selo, Ele é a evidência de que nós estamos em Cristo, Ele habita em nós. Onde você estiver, Ele está. E você nunca deve esquecer da sua ternura, não é? Por isso que às vezes na Bíblia, o símbolo, por exemplo, sobre Jesus, quando ele foi batizado por João, é uma pomba. Esse é o Espírito Santo em nós. Ele está em nós. Nossos corpos são o templo do Espírito. Agora, é óbvio que isso é uma coisa que nós temos que aplicar a todos nós, e tão somente a nós regenerados. O incrédulo, ele pode resistir o Espírito Santo. Nós resistimos o Espírito Santo. A graça invencível de Deus que nos alcançou, a graça irresistível, não era porque nós não resistíamos, é porque você não pode resistir vencedoramente quando o Espírito Santo age assim. Então ele nos regenera. Mas todos os homens resistem ao Espírito Santo. Todos os homens que o Pai deu a Cristo não podem resistir ao Espírito Santo vitoriosamente quando chega o momento em que ele vai ser chamado. Então, as únicas pessoas que podem entristecer o Espírito Santo somos nós. Só um homem regenerado pode entristecer o Espírito Santo. Um incrédulo, ele resiste ao Espírito Santo de Deus. Ele não tem nenhuma relação com Deus. Ele está debaixo da lei. Ele não pode atingir. O Espírito Santo condescendeu em habitar em nós, para aplicar a redenção. Só por causa disso, nós podemos entristecê-lo. Porque em si, de si mesmo, ele é impassível, como nós vimos no atributo de Deus. Então, é dessa maneira que, como cristão, eu devo ver a santificação. Simplesmente em termos de ações e acontecimentos, experiências, não. Em pecados particulares que me causam problema. Não, é dar-me conta de que o Espírito Santo habita em mim, que eu não estou tentando, através dessa obediência, nem me livrar de problemas, nem é por causa de mim especificamente, nem estou tentando ser justificado diante de Deus e não estar debaixo da ira dele. Quem pensa assim, é óbvio que tudo que ele fala sobre santificação não passa de moralismo. Ele conhece os meus atos. É possível agora entristecê-lo? Só a mim, só os regenerados, só os filhos de Deus. Então é óbvio que todos os outros passos segue-se a sequência lógica. Como nós podemos entristecer o Espírito Santo? Nós queremos encerrar falando. Qualquer coisa que façamos que não é santa entristece. É por isso que nós queremos, é por isso que a santificação sem a qual ninguém verá Deus, é por isso que os filhos de Deus querem ser santos, é por isso que eles estão sendo santificados, porque o Espírito Santo está operando neles, e eles sabem disso. Não tem nada a ver conosco mesmo, nem com algum vício particular que está dando um problema na minha vida, um problema aqui, um problema ali. Eu vou tratar desses, porque esses estão me afetando, estão afetando minha esposa, meu filho, meu trabalho, meu relacionamento. Isso não é a santificação. Qualquer coisa que façamos que não seja santa entristece o Espírito Santo. Paulo diz, essa é a razão. Se vocês perderem isso, vocês não entenderam nada a respeito da santificação. Isso deve ser interpretado em seu sentido mais completo. Evidentemente, Paulo está falando sobre coisas que entristecem o Espírito Santo, mas obedecer aquelas coisas sem isso, sem essas verdades, obedecer externamente a alguma daquelas coisas, é pecado. Se você se relacionar com aquelas coisas pensando em termos de justificação, ou em termos de como isso vai melhorar a sua vida, e como essas coisas vão evitar as dores, isso é moralismo. Qualquer coisa que pertence à carne entristece. Por isso que Paulo dá aquela lista.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. É óbvio que não é uma lista final. Ele está dizendo algumas coisas. Todas as obras da carne entristecem o Espírito. Mas nós devemos lembrar que você não entristece o Espírito Santo só com ações. Ele habita em nós. Ele condescendeu como o Filho, por causa do plano de redenção, ele condescendeu e habitar em nós. E nós já fomos lembrados que podemos entristecê-lo com as nossas palavras. Paulo está falando a respeito disso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É porque isso gera um monte de problema no mundo. É porque vocês foram selados com o Espírito Santo. É isso. E é por isso que Paulo diz, por isso deixar a mentira, falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponham só sobre a vossa ira. Tudo que ele está dizendo. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então, o centro é não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele está dando só algumas coisas que você precisa entender dentro desse escopo do que é a obra de santificação em nós. Mas você deve dar um passo a mais. Ele está dentro de nós. Não é só o que nós fazemos, não é só hábitos que quando você olha para você mesmo, você acha que aquele hábito é destrutivo. É tudo que você pensa, não é? Nada disso, sabe, entristece menos. Nós não estamos olhando corretamente, se nós olhamos para aquilo que é santificação, partindo de qualquer ponto que não seja esse. Um pensamento indigno, um pensamento impuro, um pensamento de raiva, um pensamento de ciúme, um pensamento de inveja, entristece o Espírito Santo no qual nós fomos selados. Ele conhece, ele habita em nós, ele está em comunhão conosco. É isso. E atos, pensamentos, sentimentos causam isso da mesma forma, mas isso não é a única maneira. Se nós parássemos em atos, ou então em pensamentos, nós não entenderíamos tudo. Há algo que é pior do que todas essas coisas, quando você entende o que é a santificação e o cerne dela, que é o nosso fracasso em darmos conta da presença do Espírito Santo. Uma das coisas que mais entristece o Espírito Santo é você simplesmente não se dar conta de que Ele habita em você, de que Ele está contigo, está em comunhão contigo, onde você vai, no que você faz. Ou seja, o nosso fracasso em honrá-lo, como devíamos, uma das maneiras mais ofensivas é simplesmente o nosso fracasso em não nos certificarmos de que Ele está conosco todo o tempo. Existe algo mais ultrajante do que você estar num lugar e as pessoas agirem como se você não estivesse lá. Por menor e por mais pessoas anônimas essa importância que nós sejamos, nós achamos isso totalmente ofensivo. Alguém está na mesma sala conosco, agir, viver como se nós não estivéssemos lá, como se nós não existíssemos, como se nós fôssemos invisíveis. Comportar-se como se você não estivesse presente lá. Há algo mais humilhante quando você e quando eu passamos horas sem a consciência de que o Espírito Santo está em nós. Isso é totalmente ultrajante. Como cristão, nós jamais devemos esquecer que o Espírito Santo habita em nós, está conosco, em todos os lugares, em todas as situações. Nós honramos sua presença. Se nós não fazemos isso, nós entristecemos o Espírito. É o que Paulo está dizendo a seguir. Outra maneira pela qual nós entristecemos o Espírito Santo é o nosso fracasso em responder àquilo que Ele está fazendo em nós. Porque o Espírito Santo está em nós, Ele é santo. Ele não é santo, o nome Espírito Santo não é porque Ele é santo, porque Deus é Pai é santo, o Filho é santo, é porque Ele, essencialmente, Ele veio aplicar em nós a santidade. Então, as suas sugestões, direções, influências, tudo que Ele faz em nós, favorece a santificação, que é o ministério dele em nossas vidas, na aplicação da redenção. O Espírito Santo foi dado para aplicar a redenção, ou seja, para aplicar tudo que foi comprado com o sangue da segunda pessoa da Santíssima Trindade.
E é Ele que opera em nós, tanto querer como efetuar, em todas as coisas que Cristo comprou com o seu próprio sangue para nós, como Paulo diz, toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. A aplicação, a realidade dela em nossas vidas é a obra do Espírito. Então nós realizamos tudo isso à medida que o Espírito Santo opera em nós. Ele habita em nós. A Bíblia diz assim: a carne cobiça contra o Espírito, e quando a Bíblia diz isso, está o Espírito Santo, e o Espírito contra a carne. Ele está em nós para isso, para lutar em nós contra a carne. É Ele que nos concita, é Ele que nos dirige, é Ele que inspira em nós todos os desejos santos. É Ele que coloca em nós desejo de meditarmos na palavra de Deus, é Ele que coloca em nós o desejo de orarmos, Ele que nos concita a meditação, a adoração. Ele dirá que nós devemos desistir de coisas, que nós devemos fazer coisas. Tudo vem do Espírito Santo que habita em nós para isso. Tudo faz parte da sua grande obra de santificação. Em todos aqueles que já estão justificados e já estão fora da ira de Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não responder a isso de uma maneira adequada, não estar alegremente inclinado, entristece o Espírito, porque isso é que o Espírito faz em nós. Quando nós postergamos aquilo que o Espírito coloca em nós, é óbvio que nós estamos indo contra aquilo que o Espírito Santo faz em nós. Quando você diz que tem muita ocupação, é por isso que você sente que devia orar, mas não vai orar, é óbvio que o Espírito está lutando contra a carne, mas você está indo no sentido contrário. Essa é a maneira, é uma maneira pela qual nós o entristecemos, porque Ele está em nós para nos guiar, para nos dirigir. E nós, como filhos de Deus, a grande característica dos nossos novos corações é que nós não vamos resistir a isso. A Bíblia diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque Ele está em nós para nos guiar. Então, naqueles momentos que você não segue a direção, que você tenta contrariar, ou tenta protelar, por causa da sua agenda tão importante, você está entristecendo. Você vê por que você tem que ir? Por causa dele. Não entristeçais, esse é o motivo. É o motivo. E nós vamos ver que o Espírito Santo pode ser entristecido por qualquer falta de disposição em nós, de agirmos de acordo com o caráter dele em nós, e com o princípio, aquela semente incorruptível que foi colocada em nós pelo Espírito, na nossa regeneração. Então, quando nós não reconhecemos imediatamente a sua ação, nós entristecemos o Espírito. E quando nós somos gratos a Ele pela condescendência de Ele habitar em nós, você imagina o que é Deus habitar em nós? Se você se espanta como Deus pode andar nesse mundo de pecados, pisar nesse mundo, andar nesse mundo, você deve ficar muito mais espantado por Deus habitar em você. Você não é melhor que o mundo. Você pode achar que o mundo, a terra, a coisa mais impura da terra é o homem, não a terra. Deus tirou toda a condenação, mas há muitas coisas em nós totalmente indignas, muito mais indignas do que a terra e o que é espantoso, Ele se esvaziou e desceu, Cristo. Agora o Espírito Santo condescendeu e habitar em nós. Você e eu devíamos viver uma vida de gratidão profunda, espantados com o mistério que isso é. Em gratidão a Ele. Assim vocês veem que há muitas maneiras pela qual nós podemos entristecer o Espírito Santo. Essa é a base da nossa santificação. Porque nós não devemos entristecer o Espírito, não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. O entendimento é totalmente oposto daquilo que naturalmente nós teríamos quando nós temos um coração moralista ou legalista. Então,
Por que você e eu não devemos entristecer o Espírito Santo? Num sentido, tudo que a gente falou já responde a isso. Porque Ele é quem é, porque Ele é Deus, porque Ele é o Deus eterno que habita em nós. Isso deveria ser suficiente para toda a obra de santificação, para toda a motivação diária. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele habita em nós como um hóspede bondoso, condescendente, que veio habitar num lugar miserável, que somos nós. Todos nós sabemos como é a prática quando alguém importante vai ficar na tua casa, como você tenta deixar a casa, você fica, será que alguma coisa não está de acordo? A melhor que você fizer, você vai achar que a tua casa não está de acordo com aquela pessoa, sei lá, você vai receber alguém importante, você quer que as crianças se comportem você tem uma ideia de como o dia tem que ser diferente do que ele é normalmente. As pessoas fazem grande esforço para se adequar à etiqueta quando são convidadas para um banquete com pessoas importantes, ou no ambiente que ele acha mais chique. Se ele for chamado amanhã para, sei lá, jantar um banquete na Casa Branca, ele vai ficar com medo de ir, ele vai falar, eu vou fazer tudo errado, aquele monte de coisa, não pode, porque as pessoas, você acha que você vai desonrar o ambiente, as pessoas. Então você está preocupado, se você está num lugar, ou num ambiente assim, você fica preocupado de como você vai agir. Quanto cuidado você teria se amanhã então você fosse convidado para estar num lugar, sabe, almoçando com Obama na Casa Branca, num banquete. Então, nós devemos ser infinitamente mais cuidadosos em nossa linguagem, em nossa atenção pelo hóspede que habita em nós. É isso. Nossos pensamentos, nossas imaginações, Ele está lá. Não está como no mundo, Ele está habitando em comunhão espiritual conosco, aplicando a redenção. Sabe, é comparável. Quantas vezes, quando eu era criança, você estava falando coisas assim, no meio da criançada, mas aí passava, sei lá, alguém que você acha que era uma senhora. Você pensa, não pode falar isso na frente dessa senhora, não é assim? Ou então quando há um silêncio constrangedor, as pessoas, em outras línguas, as pessoas costumam dizer, olha, passou um anjo, sabe quando o assunto fica assim meio... Porque dá aquela ideia de que na presença de algo santo, você se controlaria. Aqui no Brasil, ele podia dizer, olha, passou um sacerdote, sabe? O padre está passando, não vamos falar qualquer coisa, é isso. Percepção da presença de Deus em nós muda tudo. Quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, Enoque percebeu isso. Enoque tinha essa percepção agudíssima. Deus habita em mim, o Espírito Santo está em mim, eu estou andando com Deus. É isso que é piedade. É amanhã de manhã você saber, eu estou andando com Deus, Deus habita em mim. Não é como como eu posso me livrar daquele pecado que está me dando problema? Como eu posso vencer esse pecado particular, pastor? Como eu posso vencer aquele? Essas pessoas não entenderam. É por isso que ela pode achar que pode escolher os pecados que mais estão causando problema para ela e pode tentar lutar contra aquele. A motivação da santificação nunca está ligada a uma coisa particular que está me causando mal à minha família, meus filhos, ou num jogo que eu posso receber algo de Deus, ou de alguma maneira confundir a justificação com a santificação. Nós devemos pensar nele, e isso é o incentivo suficiente. Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo que habita em nós como selo para o dia da redenção. Nós não precisamos de alguma experiência extraordinária e mágica com o Espírito Santo. Nossa igreja, a igreja da nossa geração, vive a busca dessas experiências, porque elas não entendem nada sobre o Evangelho. É um paganismo cristão, entre aspas. Você não precisa de uma relação mágica, não é isso. Nós precisamos tão somente nos dar conta de que se nós somos regenerados, o Espírito Santo habita em nós. Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo no qual vocês estão selados. É se dar conta da verdade. Se tão somente nós apercebêssemos de que Ele está sempre em nós, toda a nossa conduta seria diferente. É óbvio, você diz, não, eu percebo, não é óbvio que não. Porque quando você está na presença de outras pessoas, você age diferente.
Você não age diferente porque você, na verdade, não tem a percepção da presença do Espírito Santo em você. E é por isso que você acha que alguns pecados devem ser tratados, porque estão causando problemas para você, para a sua família, para a sua vida. Isso é a essência do moralismo. Ou para melhorar o mundo. Pensem ainda na vil ingratidão de que nós somos culpados quando nós entristecemos o Espírito Santo. Pensem no plano eterno de Deus, queridos. Pensem na subordinação do Filho. Deus é coigual. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, não, eles são coiguais. A submissão do Filho totalmente, para que o nome do Pai fosse glorificado na redenção daqueles que o Pai deu a Ele, para manifestar a glória da sua graça. Agora pensem na subordinação do Espírito Santo ao Filho e ao Pai, para aplicar a redenção a nós. É isso que é o plano de redenção, essa é a aliança eterna feita na eternidade. O Espírito Santo, quando descendeu, eu vou estar nessa situação subordinada dessa forma, para que eles recebam e seja aplicado neles tudo que o Filho vai comprar na cruz. Esse é o plano eterno do Pai. Todavia, para a nossa redenção, Ele teve que fazer isso, Ele se subordinou, Ele condescendeu e habitar em nós. É uma vil ingratidão não tomar consciência da pessoa dele em nós todo o tempo. E entristecê-lo é terrível, é grosseiro, é ser culpado de uma vil ingratidão. Outra coisa que entristece o Espírito Santo, que Paulo nos lembra aqui, é o nosso completo fracasso em entender o objetivo da salvação. Ele habita em nós. Qual é o objetivo da salvação? Que meus pecados sejam perdoados, e que eu não tenha sentimento de culpa, e que eu tenha uma vida feliz todo o tempo, e que minha vida funcione bem, porque eu estou trazendo aqueles pecados particulares que faziam ela ficar ruim, problemática, nada disso. Essas coisas são incidentais, não são o objetivo. O objetivo, o fim, vista, é não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados para a redenção, para o fim. O objetivo dele habitar em nós não é tirar todos os problemas da sua vida e da minha vida, nos livrar de todas as coisas que você acha que possa ser doloroso. A santificação não é um processo de negociação com Deus, e nem é nenhuma forma de fugir da ira de Deus. Não há nenhuma maneira do homem fugir da ira de Deus, a não ser pela justificação, e não há nenhuma maneira de ser santo diante de Deus, a não ser pelo poder infinito do Espírito Santo, que ressuscitou Cristo dos mortos, operando em nossas vidas. É o dia do Senhor que vem, que voltará para julgar o mundo com justiça, um dia de justiça, graça, amor e ira. E a Bíblia diz que Ele vai destruir todos os seus inimigos e remover do cosmo, da criação, tudo aquilo que mancha e que não manifesta a glória de Deus, de todo vestígio de mal. E no entanto nós estaremos lá sem ter sido extirpados, fazendo parte daqueles que vão cantar essa glória. Esse é o dia da redenção, é isso. Ele está em nós para nos colocar lá, nesse dia, sem mácula, sem ruga. É por causa disso. Parte integrante da igreja de Cristo, o dia da redenção. É por isso que Ele está habitando em nós, nos santificando. É isso que está em foco, para nós desfrutarmos para sempre de tudo que Deus é em Cristo, sem a presença do pecado. Então o apóstolo já disse no versículo 4 do capítulo 1, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esse é o objetivo. Não eu preciso tratar daquele pecado particular, porque aquilo está causando aquilo. Não. É ser santo e irrepreensível diante dele em amor. É o fim. Ele habita em nós e opera em nós diariamente, e nós não devemos entristecê-lo. O apóstolo diz, porque Ele está nos levando para este fim. O fim da redenção e da salvação não é coisas particulares a respeito da nossa vida agora, mas em que sejamos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor, para sempre. Neste mundo, muitas coisas estão sendo feitas, e óbvio que há efeitos de tudo que Ele faz em nossas vidas agora, mas isso é só incidental. Portanto, o homem que entristece o Espírito Santo não entende como devia o plano de redenção. Por que Cristo morreu na cruz? Qual é o propósito final? É sobre isso que a santificação fala. Não é para você dizer, eu estou livre disso, daquilo. Claro que
nós estamos sendo livres das corrupções, mas a questão não é essa. Então, não é a maior tragédia quando as pessoas pegam a santificação em termos subjetivos, pessoais, e não em termos da glória que nos espera, mas em termos dessas coisas que nós achamos que realmente é a razão pela qual nós devemos ou devíamos nos santificar, quando na verdade nossa mente está cheia de moralismo, e ofendemos a Deus por confundirmos totalmente o que é justificação com santificação. Então, Pedro coloca isso dessa forma em 2 Pedro 1, 8, 9, 10. Aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo de longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Acrescentai à vossa fé poder, e ao poder o conhecimento. Ou seja, Pedro está dizendo da sua maneira, que é assim que ele está nos conduzindo. Ele diz assim: e vos será concedida então ampla entrada no reino de Deus, porque esse é o objetivo. A pena, sabe, pena, é trágico, mas os problemas das nossas vidas, de maneira central, é que nós não conhecemos, não cremos e não sabemos as doutrinas cristãs. Então, mesmo quando as pessoas estão falando sobre algo e querem denunciar o erro, elas estão espalhando o erro, espalhando a escuridão. Dessa forma, nós podemos resumidamente entender tudo aquilo que entristece o Espírito Santo e as razões da santificação. Agora, se eu pudesse acabar isso dizendo, se você quisesse assim, fale algo com respeito diretamente a mim, eu vou dizer: olha, não entristeça o Espírito Santo de Deus, porque isso inevitavelmente vai levar você a perdas das manifestações benéficas do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo está em nós, entristecer ele vai tirar de nós a manifestação, ele vai retirar a manifestação dele em nós. Se você entristecer o Espírito, você não pode desfrutar da certeza do amor de Deus. Paulo diz assim: e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus, a certeza do amor de Deus em meio às tribulações, é o que Paulo está dizendo, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Toda a percepção verdadeira de que você sente, de que você pode sentir do amor de Deus, é algo que o Espírito Santo pode, ele tira isso. E é por isso que a pessoa, quantas pessoas falam: eu não sei se Deus, ele tem confusão sobre o amor de Deus em sua vida, porque o Espírito Santo retira a percepção. Mas Paulo está dizendo, mesmo no contexto da tribulação, a comunhão verdadeira que não entristece o Espírito, dá isso a nós. Você não vai ter a alegria da salvação, você não vai ter segurança, você não vai ter a certeza, plena certeza, você não vai ter paz. Você não vai poder dizer: o Espírito de Deus testemunha no meu espírito de que eu sou filho de Deus. Não pode. Tudo isso está implícito no selo. O selo de Deus vem com todas essas coisas. E se você entristecer o Espírito, as evidências do selo em você ficarão esmaecidas. É por isso que há tantos cristãos que às vezes falam de forma cheia de agonia a respeito disso. Foi tirada essa percepção. Não entenda errado isso. Se alguém for regenerado, ele nunca mais está perdido, mas ele perderá as consolações do Espírito Santo. Por que quando a banca apostólica diz as consolações do Espírito Santo, ele está em nós para nos dar essas consolações, a certeza, o descanso, a paz, o testemunho de que nós somos filhos de Deus. O cristão não é alguém que vai para o céu miseravelmente. Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Paulo está dizendo, é isso que o Espírito Santo produz em nós. Também ele diz em Efésios que o cristão é alguém que não se arrasta para o céu gemendo. Ele, quando olha para si mesmo, ele vê a sua imperfeição e ele chora, mas ele olha para fora, para aquilo que Deus é para ele em Cristo, e o testemunho interno do Espírito Santo nele. Mas você não vai poder fazer isso se você entristece o Espírito Santo. Todas as ternas visitações do seu amor, a influência do regozijo são tiradas. É por isso que Davi ora e diz: renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele não está sentindo mais nada, ele está seco. Toda segurança, toda certeza se foi, porque o Espírito Santo tira essas consolações.
Então, o homem vive um inferno dentro de si. Se você entristecer o Espírito Santo, ele retira essas benéficas influências, consolações, e depois as benéficas influências. Ele está ali para combater contra a carne. Muitas das vezes o Espírito Santo não vai fazer esse combate. Então você será deixado à mercê do todo o poder da carne e todo o poder do diabo usando isso. E ele vai investir contra você e vai insinuar pensamentos vis. E você se sentirá vivendo no inferno. Você vai sentir o inferno dentro de você. Você vai ficar na mais profunda confusão. Porque o Espírito Santo faz isso a fim de nos ensinar a lição de que quando ele não luta contra a carne dentro de nós, nós temos o inferno dentro de nós. Você o entristeceu, portanto você está sendo submetido a terríveis tentações. E quando isso acontece, você deve se examinar para ver se o que está acontecendo na verdade, muitas das vezes, é que você está sendo entregue ao poder da sua carne, ao poder de Satanás. Para você ver o que é não estar sob a influência toda poderosa do Espírito Santo, para corrigi-lo, para fazer você não entristecer o Espírito Santo, para você entender como filho de Deus, como Deus é desonrado, e como Deus, na pessoa do Espírito Santo que habita em você, é entristecida, quando você não está indo nessa direção. Então finalmente, se entristecemos o Espírito Santo, ele vai retirar das suas manifestações. Ele nunca abandonará um homem regenerado. Ele voltará, e ele estará ali, porque ele está ali o tempo todo, ele voltará com suas manifestações, consolações. Então ele vai trovejar a lei de novo, e nós vamos estar condenados e reprovados dentro de nós mesmos. Ele trará então todos esses sentimentos a fim de nos levar contritos de volta a contemplarmos tudo que Deus é para nós em Cristo na cruz. E se você não quiser experimentar essas poderosas lutas que faz homem chorar amargamente, que faz homens como Davi durante um grande tempo dizer: meus ossos secaram, não há nenhuma percepção de certeza mais em mim, eu vejo o poder da carne, o poder de Satanás, não vejo nenhum poder prevalecente. Então veja com clareza essa doutrina. O Espírito Santo nunca abandona os filhos de Deus. Ele é o selo colocado por Deus. Ele serve como a marca de Deus. Ninguém pode violar o selo real, o selo de Deus. Deus botou o selo, nada pode tirar. É por isso que um rei selava algo, pertence a ele. Uma vez que é colocado, imagine se o selo real pudesse ser violado, colocado, ele não tinha nenhum valor. O selo mostrava que aquilo era inviolável. Você não fica entrando e saindo na salvação. Você não é salvo hoje, perdido amanhã e depois salvo de novo. Isso não é um ensino bíblico. É um selo. O Espírito Santo é um selo. O selo de Deus. Nenhum homem pode rompê-lo. Assim que quando o Espírito Santo retira a sua manifestação, a sua consolação, quando ele entrega o homem ao poder da carne, porque ele está lá para lutar contra a carne, com o seu poder infinito, para lutar contra o diabo através dentro de nós. Quando ele nos entrega esses poderes durante um tempo, nós sentimos o inferno dentro de nós, a nossa incapacidade, nossas consolações se esvaem, nós não temos certeza. É por isso que Pedro está dizendo: façam isso para que vocês tenham plena certeza, porque quando vocês não estão vivendo e essa comunhão não está assim, vocês não vão ter certeza nenhuma, porque vocês vão olhar para dentro de vocês e não vão ver nada para ser base da certeza de vocês, porque o Espírito Santo tirou todas as suas manifestações, todas as suas consolações. Então, porque ele continua em nós, apesar disso, ele não vai nos convencer do pecado, vai nos derrubar, vai nos prostrar, vai nos fazer sentir miseráveis e desamparados. É por isso que um filho de Deus nunca vai viver no pecado como o mundo. Se ele viver, ele é só um cristão nominal, queridos. É impossível um filho de Deus viver assim. E depois, quando você achar que ele o abandonou, ele vai revelar de novo Cristo para você como seu Salvador, que te ama. Ele de novo levará você a enxergar o pecado como deve ser enxergado, e vai restabelecer a alegria da salvação, ou seja, as suas manifestações. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Essa é o cerne da santificação. Ele está em você,
Ele te tem e Ele te levará à glória, e é Ele que vai colocar cada membro da igreja santo e irrepreensível diante do Pai um dia. É o seu ministério, é o que Ele vem fazer. E se você não quiser ser conduzido por Ele, em algum instante, em algum momento, esteja certo, Ele fará todas essas coisas, porque aquele que começou a boa obra em nós há de acabar. Não entristeça, é o que o apóstolo Paulo diz. Essa é a grande advertência. E todas essas coisas são aquilo que nos impulsiona para a santificação. Se não é isso, é moralismo, é um cuspe na justificação. É tão ruim quanto toda aquilo que as pessoas estão condenando de errado na igreja visível. É tão escuro, é tão diabólico quanto isso, porque isso destrói a verdade de Deus na igreja, ainda que pareça ser alguém que está condenando todo o erro à nossa volta. Porque se você quando você não experimenta isso durante um tempo, você traz todas essas experiências dolorosas e agonias da alma, como Davi, como Pedro, como todos os filhos de Deus, como nós já experimentamos. Então nós devemos fazer o quê? Simplesmente isso. Lembre-se que o Espírito Santo está sempre em você, se você é regenerado. Lembre-se que Ele está em você, e que agora que você é filho de Deus, portanto o Espírito Santo de Deus permanece em você durante todo o tempo, até que um dia Ele te apresente perfeito diante de Deus. Onde quer que você esteja, o que é que você esteja fazendo, Ele está lá. Não na onipresença que Ele está em todos os lugares, mas em comunhão dentro de nós, como Ele não está em nenhum homem. Por isso que só os homens regenerados, Ele condescendeu e se expôs, e temporariamente pode ser entristecido por nós. Como nós devemos dar graça a Deus pelo privilégio do Espírito Santo. É por isso que é isso que é o impulso da santificação. Como deve ser cauteloso com tudo aquilo que pode entristecê-lo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então pense na glória que Ele está preparando. Pense em tudo que você vai desfrutar na eternidade. É porque o Espírito Santo está aplicando tudo aquilo que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio fazer neste mundo. Esse é o plano eterno do Pai. Os filhos se submeteu perfeitamente, e o Espírito Santo também condescendeu, desceu. Isso é a santificação. Não é o trovão da lei, não é a ira, não é mérito, não é voltar à justificação, voltar debaixo da ira de Deus, ter a salvação. Essa é a realidade. É óbvio que alguém que pode indefinidamente viver como o mundo, ele é só alguém no mundo. Os filhos de Deus são assim, e essa é a base. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual todos que estão em Cristo foram selados para o dia da redenção. Vamos ficar de pé, vamos orar.